recado a esses bajuladores que acham que tem um monopólio da fala em nome do bolsonarismo leal e verdadeiro. Uma fala, um recado do próprio Jair. As estatais voltaram a operar no vermelho, depois de 4 anos sendo sanadas, muitas sendo privatizadas. Elas voltaram a escândalos, daqui a pouco vai Itaipuzão por aí, né? Vai começar a pipocar mais escândalos envolvendo estatais. Por enquanto, nós sabemos que os Correios não conseguem pagar o fundo de pensão dos aposentados, os salários em dia, nem mesmo as transportadoras, mas dedica 4 milhões de reais para a turnê do Gilberto Gil. E não é que se trate aí de um artista novo, que precisa de um empurrãozinho da lei de fomento ao artista, né, a cultura nacional. É um sujeito, mal ou bem, e as preferências são sempre subjetivas, uma pessoa consagrada na música brasileira. Uma outra eu até gosto. Ele é meio chatinho, mas uma outra eu gosto. Aquele disco acústico dele eu achava bacana. Expresso 22222, tinha umas coisinhas bordrão, tinha umas músicas bacanas. Mas ninguém vai dizer que ele precisa de um empurrãozinho. Eu pergunto a vocês, a pergunta é retórica. Ainda existe algum petista grátis no mundo de hoje? Enquanto isso, como o mau exemplo vem de cima e tudo voltou a ser esquema, e a política voltou a ser feita como antes, por isso que o Lula disse, o Brasil voltou, o editorial da Gazeta do Povo hoje trata do caso muito cabeludo e suspeito do BRB querendo comprar o Banco Master, daquele sujeito muito bem relacionado, o Daniel Vorcaro, mineirinho, que pelo visto foi comprando tudo e todos. Departamento jurídico do banco dele, contrata aí a Vivi, esposa do Xande. Vai logo para onde tem que ir, né? Tudo o caminho das pedras, né? E ficava vendendo o sonho de CDB com rentabilidade muito acima da média, porque se desse problema, justamente o fundo garantidor iria garantir os depósitos. O problema é que hoje, se der ruim, precisa abocanhar quase todo o fundo garantidor. André Esteves está de olho, do BTG, porque também é um cara guloso, com apetite impressionante e amizades muito próximas do alto escalão do governo petista. Mas a verdade é que as circunstâncias da compra do Master pelo BRB nos deixam muito próximos de concluir pela existência de algum tipo de interferência política na transação. A Gazeta do Povo está sendo meticulosa no jornalismo. É um editorial muito bem escrito, cuidadoso, prudente. Nós podemos ir um pouco além na especulação e dizer: é óbvio que não foi uma decisão técnica, como garante o banco. E é óbvio que não tinha que existir nenhum banco estatal, porque a existência de um banco estatal gera por si só um baita conflito de interesses e um risco de captura pelos amigos do rei. Enquanto isso, a turma do PT vai lá criando seu gabinete do ódio com recurso público. Líder do PT cria grupo para rebater bolsonaristas nas redes sociais. Grupo coordenado por Lindbergh Farias quer intensificar ações virtuais contra a oposição. Eu acho que é o que o Estadão chamou de gabinete do ódio. Isso sim tem hierarquia, comando, verba pública, ao contrário dos grupos que o Estadão denunciou na época, que são grupos orgânicos, com gente, inclusive independente, que critica muitas vezes o Bolsonaro e é alvo do Mário Frias e do canguru do Bigode. Aliás, eles vivem falando desse grupo, esse tal grupo que existe. Daqui a pouco eles estão alinhados com o PT na narrativa contra os gabinetes do ódio. A exceção, claro, da turma dos gabinetes do PL. Enfim. Caso Glauber. Pontapé no traseiro do perseguidor, que era do MBL, que é uma turma do bumbum guloso, né? Então, mas não é porque eles são bumbum gulosos que eles merecem pontapé. Muito menos dentro da Câmara, é quebra de decoro. Mas, segundo a defesa do Glauber, foi um pontapé mais alegórico. Então ficamos assim.
Chute na bunda é alegoria. Batom em estátua é tentativa de golpe que podia derrubar a democracia brasileira. Essa é a situação. Tudo no Brasil hoje virou escárnio, virou deboche. Aliás, sobre a greve de fome do Glauber, eu não vou fazer as piadinhas típicas, né? De que ele tinha que trazer a Sâmia Bonfim junto, ou que... Bom, eu fiz a piadinha. É que ele não está conseguindo comer em casa mesmo, então qual é a diferença? Agora, tudo na esquerda é teatral, é fake, é forçado, tudo. Para começo de conversa, o Janones, né? E olha o tipo de gente que é atraída pelo PT e pelo Lula, né? A prefeita acusa o Janones de chantageá-la com foto íntima e vai à justiça e parece que conseguiu colocá-lo na Lei Maria da Penha, pelo menos para manter a distância dele. Eles foram já namorados. O cara faz chantagem com a ex-namorada de usar foto íntima, quer dizer, o sujeito vil, baixo, podre. Mas é a cara da esquerda. Agora, sobre a turminha do PSOL aí, do Glauber, né? Lembrando, foi aquele que no voto contra o impeachment de Dilma, antes do Jair Bolsonaro, enalteceu Marighella, um terrorista assassino. Essa é a turminha que está chocada com a injustiça. Eles, até ontem, estavam gritando anistia, jamais, nunca. Então não vai ter anistia para o Glauber. Eles votaram pela cassação do Daniel Silveira, um deputado que tinha imunidade. E o crime dele foi opinar, falar num vídeo. Não dar chute em ninguém dentro da Câmara. Então, não pode abrir precedente. Na verdade, tinha que levar o Quaquá junto, que deu um tapa num companheiro. A turma da esquerda acha que tem salvo-conduto para partir para a violência. E é a mesma turma que fala em combater o discurso do ódio. Como? Dando chute na bunda das pessoas. Só que eles atraíram lá uma legião de indígenas que partiu para agressão e tiveram que acessar a Polícia Legislativa e a Força Nacional. Daí o título da minha live hoje, são as flechas da liberdade. Porque voltamos a lembrar, porque a mídia esquece, que quando é a esquerda que faz atos violentos, inclusive tentando invadir parlamento, são protestos democráticos. Quando é a cabeleireira sem antecedente criminal, com uma estátua desenhada por batom, é um golpe terrível que merece 14 anos de prisão. Então são as flechas da liberdade e o batom golpista. Ela é deputada! Ela é deputada, gente! Eu sou deputada porque vocês não respeitam pimenta de mim! Eu sou deputada! Não vai ficar assim! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo de dor! Ali! Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! Eu sou federal eleita! Não vai passar ninguém! Ela é deputada! Ela é deputada, Deputada federal eleita! pra todo mundo não! Deputada federal eleita! Essa é a casa dela, deputada federal eleita! Eu vou te dar a identificação. Eu gostei da carteirada. Eu sou deputada, né? Então, de novo, os deputados de direita precisam ser caçados por opinar, por falar, até por falar obviedades, tipo, o Lula é ladrão. Aí tem que ser réu em inquérito, mas deputado ao lado de indígenas lançando flechas na polícia legislativa em frente ao Congresso, uma ameaça clara de invasão, aí é protesto. A gente entende porque existem um peso
e duas medidas, porque afinal de contas os indígenas estão podendo, à exceção do Sererê, que se for índio bolsonarista tem mais é que ser preso, né? Tirando esses, o Alexandre de Moraes vai defendê-los e a gente sabe muito bem por quê. Ele, aliás, mantém uma dessas estátuas, né? Na entrevista para New York, ele ostentou orgulhosamente, né, a estátua da Ordem. Coisa de macumba, ubanda, candomblé, mas as religiões africanas e indígenas estão em alta no Brasil Supremo. Só o cristianismo que pode e deve ser atacado, não é mesmo? Pois bem, falando um pouquinho da parte econômica, eu não sei o que o Haddad anda fumando, mas crianças, jovens, não fumem o mesmo tipo de erva estragada. Eles, mercado financeiro, estão tristes com o fato de o governo ter dado certo. Quer dizer, você olha em volta do Brasil, vai no supermercado, e óbvio que a sensação é de que tudo está dando muito certo. Só pode criticar quem tem inveja do PT, não é mesmo? Enquanto isso, os dados objetivos ousam discordar do ministro. Dívida bruta do Brasil volta a subir, atinge 76,2% do PIB, isso sem pandemia. Lembrando, o governo Bolsonaro, aquele que era arruaceiro, segundo a Vera Magalhães, começou a colocar a casa em ordem e a dívida sobre o PIB começou a cair. Veio a pandemia, teve que subir, teve que salvar milhões de invisíveis, porque a turma da Globo e da oposição petista repetia: economia fica para depois, num país em que a turma sai para trabalhar para ter o que comer. Mas logo depois da pandemia, o indicador voltou a cair e a casa voltou a ficar em ordem. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, entregou a economia ajustada. E está tudo degringolando. Diante disso, o que querem os isentões? Nem Haddad, nem Paulo Guedes, nem Lula, nem Bolsonaro. Esse Augusto de Franco, que se acha muito inteligente, escreveu: nossa democracia tem uma chance. Afastar Bolsonaro da política e isolar o bolsonarismo, 40% do povo, simultaneamente derrotar Lula e isolar o lulopetismo, uns 20%. Feito isso, ficar alerta para que algum aventureiro iliberal não queira se aproveitar do vácuo dos populismos para ser o novo Salvador. Como disse a conta Isentão Cast, democracia de verdade é aquela que só os burocratas mandam. Aliás, o Pinga, o ladrão, está de volta à cena do crime, como diria o vice, graças aos democratas, burocratas e tecnocratas. Ou seja, a democracia vai bombar se você tirar 25% de lulistas, 40% de bolsonaristas e impor o Alckmin como presidente, aquele que no fundo é lulista. Hoje está claro. Lula! Lula! Essa é a postura dos isentões. Nem Bolsonaro, nem Lula. Enquanto isso, Lula não pode sair às ruas do Brasil, já Bolsonaro, onde vai, é ovacionado e tratado com carinho. Hoje foi num hospital no Rio Grande do Norte, onde ele voltou a passar muito mal por conta de uma facada que ele levou de um psolista, Adélio Bispo, protegido por advogados caríssimos, mas agiu sozinho, era um lobo solitário maluco, a Globo garante, e Bolsonaro foi lá, mesmo todo ferrado, ter que fazer uma foto, porque os médicos e enfermeiros que ajudaram a cuidar dele queriam registrar esse momento, porque Bolsonaro é uma pessoa querida pelo povo. Aliás, a todos que falamos que é preciso derrotar a esquerda, e existem sim, portanto, críticas construtivas, porque precisamos pensar no big picture, a todos esses que acabamos sendo atacados como intergalácticos pela turma
do Mário Frias e do Canguru de Bigode. Não venham dizer que sou eu criando caso. Eu quero união. Mas é difícil união quando você faz uma crítica ao Hugo Mota e isso é tratado como traição ao Bolsonaro. Quando você faz uma crítica ao Alcolumbre e isso é tratado como traição ao Bolsonaro. Só pode criticar o Deltan, o Marcel, o Girão, o Constantino, a Ludmilla, o Paulo Figueiredo, a Ana Paula Henkel. Aí não, né? Aí não. Então, um recado a esses bajuladores que acham que tem um monopólio da fala em nome do bolsonarismo leal e verdadeiro, um recado do próprio Jair. O que o senhor tem a dizer para pacificar essas brigas dentro da própria direita? Ela já foi mais virulenta. Eu mesmo conversei com alguns desse time do lado. Está do nosso lado, mas está se julgando o censor do mundo, onde alguém de direita fala alguma coisa, ele é contra e já ataca todo mundo. Porque comportamento semelhante a esse, né, lá atrás, fez com que ajudou, né, com que o Lula chegasse aí ao poder. E a mesma coisa para 26. Tem vários candidatos, apareceu o Caiado, já se lançou candidato. Tá? Alguns outros ciscam, mas não se definiram ainda, eu acho que é um pouco cedo para se definir. E eu disse lá para os governadores lá no Palácio do Bandeirantes, olha, da minha parte, nada, não vou bater nem criticar nenhum de vocês vindo candidato. Pode ter certeza, da minha parte também, no segundo turno estaremos juntos. Que se houver vários candidatos da direita, está na cara que a gente vai alguém da direita com a esquerda. E no segundo turno a gente resolve essa parada. Se não der para resolver entre nós antes, a gente vai resolver depois. A gente não pode continuar com a esquerda destruindo o nosso Brasil. É isso aí, Jair. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.